Boa tarde a todos, os que estão aqui presentes, os que estão pelo canal de Facebook, os que estão em Moçambique. É com grande prazer que a Ordem dos Médicos acolheu esta iniciativa de hoje e uma iniciativa que já começou há umas semanas, quando a EAP aceitou um desafio, enfim, foi um desafio misto para fazer uma exposição de fotografia aqui na Ordem dos Médicos com aquilo que era uma história de Cabo Delgado. Cabo Delgado na altura estava na sua componente política internacional muito relevante, e nós, enquanto Ordem dos Médicos, achámos importante trazer um bocadinho este tema para aquilo que deve ser a nossa responsabilidade social. E, portanto, juntar-nos a uma organização que tem tido desde há anos, é uma organização que eu conheço e peço desculpa de o citar particularmente, porque de facto tem sido o grande responsável por eu conhecer bem, que é o deputado Duarte Marques. E também aí a EALP respondeu a este nosso desafio e montámos uma exposição de fotografia do Carlos, que aproveito para saudar, do outro lado quase do mundo. Montámos uma exposição num tempo recorde, em pouco mais de uma semana, conseguimos montar uma exposição de qualidade, elogiada, e que reflete uma realidade social que muitas vezes é diferente ouvir em notícias e ver o que é o reflexo do trabalho que lá se faz. É algo que faz um trabalho que é muito importante em Moçambique, como o faz noutras terras de África, porque é fácil de fazer cooperação no papel, é fácil de fazer cooperação em revistas, é difícil fazer cooperação nos locais. Ou seja, eu também estou a falar um bocadinho de cor, porque nunca a fiz, mas quem está no terreno sabe que é difícil fazer, porque tudo tem os seus entraves, também tem vitórias que eu acho que são depois muito recompensadoras para quem lá trabalha. Os médicos tradicionalmente têm apostado na cooperação, os médicos mais novos principalmente vão muito em missões humanitárias em todo o mundo, em vários tipos de missões. O hospital onde eu trabalho, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, frequentemente participa em missões internacionais, ultimamente, por exemplo, com a Guiné, em que, portanto, principalmente equipas cirúrgicas que vão operar ao terreno durante várias semanas. Portanto, os médicos tradicionalmente aderem a este tipo de missões. E, portanto, mais uma razão para nós termos para entrar nesta colaboração com a ELP, que mais uma vez saúdo, e, portanto, na seguida dessa exposição de fotografia, entendemos que as fotografias são importantes, trazem uma realidade para cima da mesa, ajudam-nos a debater, mas se calhar era importante termos um debate com quem no terreno faz, com pessoas de outras organizações que também, queremos em termos humanitários como não humanitários, fazem também essa cooperação, e, portanto, resolvemos fazer este debate em conjunto. Resolvemos aproveitar, enfim, há algumas modificações que foram feitas aqui e, portanto, acho que é a primeira vez que temos quase um debate transcontinental aqui nesta sala e, portanto, ter aqui já um conjunto de colegas e amigos que estão em Moçambique é para nós uma honra e um desafio para todo este debate. E, portanto, eu não queria perder muito mais tempo naquilo que é o debate e naquilo que é o vosso interesse. Quem irá moderar este debate irá ser o Pérez Metelo, que desde já agradeço pela sua presença. É um homem conhecido desde há muitos anos e nesta parte toda da comunicação tem, de facto, mais-valias que são difíceis de ultrapassar. Eu vou pedir desculpa só porque eu irei ter que me ausentar daqui a bocadinho, porque acabei por ter numa reunião que não tinha previsto, mas de qualquer maneira a palavra é vossa e, Pérez Metelo, bom começo de conversa. Muito obrigado, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. O meu nome já foi dito. Eu sou o atual presidente da Associação Help ONGD e estou aqui com muito gosto para moderar. No fundo, trata-se de apresentar os 6 oradores deste colóquio, que ostenta, como já foi dito antes, o mesmo título da exposição fotográfica e de textos alusivos à lei de legenda dessas fotos do Carlos Almeida, o nosso diretor, o coordenador de projetos em Moçambique, que está aqui presente e que é um dos 6 oradores para este debate. Eu, evidentemente, em nome da ELPO, mais uma vez, e para que todos ouçam e vejam,
não podemos estar mais agradecidos a esta visibilidade que a Ordem dos Médicos dá a esta causa. Quer dizer, mais do que ser propriamente a ELPO, o problema é de dar a conhecer este drama humano que se está a viver, que começou no outono de 2017 e que se agravou tremendamente e que hoje em dia é um problema de uma dimensão que eu julgo que, evidentemente, quando houve o recente, o Sr. Doutor fez alusão a isso, o recente ataque a Palma, teve uma repercussão internacional muito grande, mas independentemente desse episódio, que agora parece já tão longínquo, já ninguém fala disso, o drama humano está lá. E eu temo que em Portugal os nossos concidadãos não se apercebam da dimensão do programa, do problema desta crise humanitária. Imaginem um território um pouco menor do que Portugal continental, estou a falar da província de Cabo Delgado, com um quarto da nossa população, 2,3 milhões de habitantes. Agora, imaginem, nessa situação, que um terço da população tinha que fugir das suas casas, tinha que fugir das suas terras para salvar a vida, para fugir da violência armada. É isto que estamos confrontados. Entre 700 a 800, eu não sei, os nossos amigos em Moçambique dir-me-ão qual é o melhor número mais atualizado, mas o que vi era bem mais acima de 700 mil pessoas deslocados, porventura já a roçar os 800 mil, numa população de 2,3 milhões. Será que nós percebemos a dimensão disto, a gravidade disto? É por isso que nós continuamos a bater este tema e não, à medida das nossas forças, evidentemente, vamos procurar continuar a manter viva esta questão entre os nossos concidadãos e é por isso que estamos muito, muito agradecidos à Ordem dos Médicos por nos facilitar esta plataforma que agora nos traz aqui este colóquio. E passo, com isto me calo agora, porque agora do que se trata é de ir chamando ao pódio os 6 intervenientes neste colóquio, que têm pontos de vista ou visões a partir dos seus trabalhos diferenciados e que eu tenho o maior gosto em apresentar. Dois dos 6 oradores estão aqui comigo nesta sala, no auditório da Ordem dos Médicos. Os outros 4 estão em Moçambique. Suponho que um estará em Maputo. Pedro, diz-me que sim com a cabeça. É isso, não é? E os outros estarão no norte de Moçambique. Ora, eu vou dar a palavra à primeira oradora, que é a Joana Clemente, que é uma entusiasta, enfim, desde novíssima, da luta contra a pobreza e a desigualdade social, que liderou a equipa fundadora desta ONGD em 2008 e que é atualmente a coordenadora geral executiva da nossa associação ELPO. Joana, tens a palavra. Obrigada, António. Obrigada a todos pela participação, por disponibilizarem algum tempo para ouvirem e refletirem um pouco sobre esta questão. Obrigada também a todos aqueles que aceitaram o nosso desafio, a todos os oradores que estão do outro lado, como o António disse, quase do outro lado do mundo. Eu queria, antes de mais, fazer aqui um disclaimer. Eu não venho falar de dados científicos irrefutáveis, embora estejamos aqui numa sede que é também uma sede de ciência. Eu venho falar de uma visão que é uma visão possivelmente enviesada, tem muitas impressões pessoais, tem muitas impressões institucionais e estas impressões são também naturalmente marcadas por aquilo que são os nossos setores de intervenção. E é através desta lente que eu vos vou falar um pouco desta questão. Eu não me quero alongar muito porque acho que quem está no terreno neste momento tem porventura coisas a dizer que respondem melhor à curiosidade de quem poderá estar para ouvir, mas de qualquer forma penso que é importante dizer-vos que para mim
enquanto colaboradora da ELP e para a ELP enquanto instituição, existe um contexto prévio a tudo isto, assim como também para o Assif Osman, que está em Cabo Delgado e que imagino que já vivesse em Pemba. Existe um contexto prévio a tudo isto. E tudo isto saltou para os jornais repentinamente, mas não aconteceu repentinamente. Cabo Delgado é uma província muito distante da capital, Maputo, e essa distância sempre foi um fator, uma variável muito sentida. Sentia-se que se estava muito longe do centro das decisões, sentia-se que as coisas demoravam muito tempo a acontecer, sentia-se que as respostas às necessidades demoravam a ser respondidas. O país é muito grande e porventura demora mais a chegar mais longe, e realmente Cabo Delgado está no extremo do país, e essa distância sempre foi, talvez, eu diria, e aproveitando o local onde estamos, eu diria parte da enfermidade, que hoje é física, mental e social, e que na altura talvez não fosse tão notória a parte física e a parte mental, mas já havia uma doença social neste contexto, e isto vem de trás e é muito notório para quem trabalhava como nós em Cabo Delgado desde 2009. Eu conheci Mocimboa da Praia em 2010 e era muito diferente daquela Mocimboa de que se fala hoje nos jornais. Era uma Mocimboa da Praia onde a eletricidade acabava às 22 horas, ao sabor do gerador, e onde tudo o resto andava muito devagar. Que tinha uma escola secundária para todo o distrito, onde era muito difícil chegar, porque as distâncias percorrem-se a pé e, portanto, para todos os que estejam mais 10 km e 10 km para um lado, 10 km para o outro, portanto 20 km por dia já é uma distância apreciável. Para todos os que tivessem a mais de 10 km, este percurso na escola secundária tornava-se especialmente inalcançável. O que aconteceu, entretanto, eu não serei a pessoa mais avisada para falar sobre o que aconteceu, para falar sobre como é que se chegou até aqui, mas eu sei o que é que não aconteceu. Não aconteceu a construção de escolas que era necessário, o mais rápido acesso e mais rápido e melhor acesso à educação e a uma educação melhor, a melhores cuidados de saúde, a saída de um papel de quase invisibilidade, isso não aconteceu. E de repente aconteceram investimentos avultados, aconteceu o maior investimento de África em oil and gas, e porventura a diferença entre o que aconteceu e o não aconteceu é muito grande e tornou muitas coisas muito gritantes e difíceis de não observar e difíceis de não constatar. E hoje em dia isso é tudo muito visível porque saltou para as notícias, não é? O cabo distante e o cabo do esquecimento de repente tornou-se um cabo delgado de toda a gente e próximo de toda a gente, e isso é bom. O motivo que levou a isso é que não é tão feliz. Eu gostava de vos dizer um bocadinho o que é que o Osman falava um bocadinho sobre isto antes de entrarmos na conferência. Eu penso que precisamos de refletir não apenas no que é que não aconteceu enquanto chegámos aqui, mas também no que é que vai acontecer. Porque, de facto, a capilaridade dos jornais e da televisão acabou por desaparecer um pouco, e eu acredito que vá voltando um bocadinho ao sabor dos eventos dramáticos que possam acontecer, e desse ponto de vista até esperemos que ela não aconteça muito, mas a verdade é que a realidade não para e os dias sucedem-se para estas pessoas, os dias em que é suposto as crianças inscreverem-se na escola, os dias em que é suposto as crianças e os adultos terem a sua rotina normal, num contexto em que, como disse o António, há entre 700 a 800 mil pessoas deslocadas. E este drama não é só destas pessoas deslocadas, este drama é das pessoas que recebem estas pessoas deslocadas nas suas comunidades. Nós, enquanto ELP, não temos experiência em trabalhar em campos, nos ditos campos de pessoas deslocadas, mas temos experiência em trabalhar em comunidades rurais que se transformaram por completo. E isto foi um bocadinho também aquilo que nos aconteceu, transformar-nos um pouco por completo também, porque a verdade é que o contexto em que nós trabalhávamos, eu não diria que desapareceu, mas ficou fortemente deturpado. Os indicadores que nós já conhecíamos e que desenhavam de alguma forma um contexto já emergencial agudizaram-se em muitos aspectos, em muitas comunidades,
e a sua intensidade aumentou não apenas para estas pessoas que vieram fugidas, mas para aquelas que as receberam. Se as escolas já eram poucas, ficaram ainda menos. Se os médicos por habitante já eram poucos, este número acabou por ficar ainda mais crítico, porque a verdade é que temos zonas que estarão praticamente desertas e temos população concentrada noutras zonas onde não apareceram mais serviços, onde não se multiplicaram mais recursos, não se multiplicaram mais, enfim, nada daquilo que pode responder às necessidades dessas pessoas. Obviamente, isto é uma emergência e isso não foi surgindo. Mas eu gostava também de chamar aqui a atenção para este ponto, porque quando falávamos aqui no momento em que tudo isto foi notícia e em que todos falávamos sobre isto e ouvimos vários deputados, inclusive deputados europeus, que procuram chamar a atenção para este assunto, mas a pressionar fortemente para uma intervenção militar. E nós, em relação a isto, temos a dizer que, sem nos pronunciarmos sobre as causas do conflito, porque penso que há quem o possa fazer de forma mais informada e mais ajuizada, digamos assim, mas podemos falar e observar as causas que o conflito está a ter, está a operar diariamente. E, portanto, também podemos dizer que há muita coisa que se pode fazer além de uma intervenção militar. E há muita ajuda que pode chegar a estas pessoas. E a primeira, eu diria que nós estamos a tentar dar uma pequena contribuição para ela aqui hoje, que é continuar a falar desta questão, continuar a pô-la na ordem do dia e lembrar às pessoas que isto não acontece só quando o Pedro Martins faz uma reportagem. Isto não acontece só quando se está a ver os gritos das pessoas. Os gritos estão lá, eles não chegam cá, aquilo é muito longe, não é? Mas eles acontecem todos os dias. E, portanto, este acho que é um papel que todos nós podemos cumprir. Sensibilizar-nos um pouco para isto, falarmos sobre isto, mobilizarmos quem esteja à nossa volta para que isto aconteça, porque hoje em dia há muita coisa a separar-nos, mas nós fazemos todos parte da comunidade humana e todos temos alguma humanidade e, portanto, isto também nos diz respeito. Acho que diz respeito a todos os que pelo menos têm alguma sensibilidade aqui para pensar nos outros. E por outro lado, existe, como disse, existem aqui muitos serviços que precisam de resposta. Há escolas que podem ser construídas, há hospitais que podem ser construídos, há técnicos que podem ser formados. Há muita ajuda que o governo moçambicano com certeza estará também de braços abertos para receber e as pessoas e que não passa pela intervenção militar. A intervenção militar pode resolver parte do problema, diria eu, mas não resolve os tais gritos invisíveis não são resolvidos pela intervenção militar. Julgamos que é preciso aqui olhar para aquilo que alivia o sofrimento a longo prazo, que mitiga o sofrimento a longo prazo. E essa mitigação não vem com uma intervenção militar. Isso é uma mitigação a curto prazo, poderá ou não ser necessária, poderemos discutir sobre isso, mas digamos que não ataca a raiz das coisas, portanto não se fará sentir a longo prazo. Precisamos talvez de refletir e para isso também chamar aqui as pessoas que terão a oportunidade de falar, de refletir em como é que se constrói a partir daqui, como é que se olha para uma crise que vai ser uma crise prolongada e não vamos estar 5, 6, 7, 10 anos em permanente empatia com este drama, com a nossa atenção, com as antenas ligadas ao máximo para este drama humano. Então, como é que se olha para isto não como uma crise, mas como um pós-crise, como um contexto em que nós possamos ser interventivos, de facto, e responder àquilo que é necessário responder para o bem das pessoas que estão no terreno. Eu gostava de deixar aqui um pouco esta reflexão, como disse, é a nossa lente institucional, e obrigada por ouvirem, e agora vamos para uma reflexão se calhar mais de dentro do terreno. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, Joana. Efetivamente, vamos agora ouvir uma voz de quem está, digamos, no olho do furacão. Margarida Loureiro, chefe de escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, com o acrónimo famoso ACNUR, é responsável em Cabo Delgado, da ACNUR, e lidera uma equipa de mais de 20 trabalhadores humanitários que protege milhares e milhares de deslocados internos naquela província. Margarida, estamos ansiosos de ouvir. Tem a palavra.
Boa noite. O meu filho nasceu órfão. O pai, meu marido, foi degolado à minha frente em novembro do ano passado. Eu estava grávida de 8 meses. Fugi e escondi-me sozinha no mato dias a fio. Sem comida, sem água, dei à luz em Monte Poês, sozinha e sem apoio. Este é o relato da Auaja, uma mãe de 28 anos que falou comigo há umas semanas. Ainda esta semana conheci a Nenda, uma avó de 80 anos que mora em Pemba. Fugiu de Mocimboa da Praia no ano passado para Palma com a família e em lágrimas disse-me que teve de fugir novamente de Palma quando foram os ataques em março, depois destes violentos ataques, e durante os quais o seu filho e a sua nora foram mortos diante dela e dos seus 3 netos de 10, 8 e 2 anos de idade. Termina por dizer-me que as crianças viram tudo. Assim como a Nenda, existem milhares de testemunhos de pessoas que temem pelo seu futuro e das suas comunidades aqui em Cabo Delgado. E é disto que falamos quando a Acnur refere que a situação aqui em Cabo Delgado é uma crise de proteção, com aumento contínuo da violência desde 2017, como foi referido, e com graves e sistemáticas violações dos direitos humanos e, no entanto, como falou a Joana, invisível aos olhos do mundo. Também, como referiu a Joana, este conflito assola famílias inteiras. Deixou dezenas de milhares de civis mortos, feridos e centenas de milhares traumatizados. São pessoas que foram expostas e estão a ser expostas a verdadeiras atrocidades, assassinatos de entes queridos, tortura, sequestros, violência sexual, casamentos precoces e recrutamento forçado para participar nestes grupos armados não governamentais. Além disso, o conflito resultou na separação de milhares de famílias, em muitos casos, que se deslocam uma e outra vez em busca de segurança há quase 4 anos. Esta contínua insegurança forçou milhares de famílias, repito, a procurar refúgio, sobretudo a sul desta província onde estamos, de Cabo Delgado, mas também estamos a ver agora um fluxo para outras províncias. Temos 800 mil pessoas forçosamente deslocadas no norte de Moçambique. Isto são mais ou menos 160 famílias, das quais 90% estão deslocadas dentro da própria província, a província onde os ataques estão a decorrer. Um dado que é muito importante e que não se fala muito, eu repito várias vezes quando perguntam, é que desta população, 46% são crianças, 31% são mulheres. Há também um número crescente de pessoas particularmente vulneráveis entre os deslocados internos, tais como os idosos, pessoas portadoras de deficiência, crianças desacompanhadas e separadas, muitas mulheres grávidas e lactantes. A situação piorou substancialmente, como foi dito no introito, após os ataques de grupos armados não estatais na cidade de Palma, a 24 de março deste ano. Os atores humanitários testemunham todos os dias um crescendo número de pessoas em fuga proporcional aos riscos de proteção e violação dos direitos humanos que enfrentam. Já são quase 90 mil as pessoas que fugiram de Palma. É praticamente Palma inteiro. Esta crescente tendência de deslocamento forçado, das necessidades humanitárias, a escalada da violência, representam não só uma ameaça aqui, a esta região, a Moçambique, mas também à região da África Austral, especialmente com potencial fluxo de refugiados e violência para países vizinhos. É uma realidade que não podemos ignorar e a invisibilidade não ajuda a chamar a atenção a este problema. Devido à violência em Palma, temos, desde os ataques em março, as famílias continuam a fugir diariamente para várias partes de Cabo Delgado e algumas procuram asilo na Tanzânia. O Acnur continua a receber relatos muito preocupantes de milhares de famílias que fogem da violência em Cabo Delgado e são impedidas de pedir asilo na Tanzânia, e as poucas que conseguem atravessar são devolvidas à força para Moçambique através do ponto de fronteira em Negomano, que fica no distrito de Moeda. Desde janeiro deste ano, cerca de 10 mil pessoas foram forçosamente devolvidas
a Moçambique desde a Tanzânia. 1.270 só neste mês de junho, até o dia 25. O princípio da não devolução, ou também conhecido como refoulement, é uma violação clara do direito internacional que está a acontecer, da Convenção de 1951 para os refugiados e da Convenção de 69 para os refugiados da União Africana. Neste aspecto, e queremos que as pessoas percebam que o Acnur continua a apelar aos países vizinhos para permitir que as famílias que fogem da violência pela sua vida tenham acesso ao asilo e não sejam devolvidas a um lugar onde a sua vida e a das suas famílias está em risco. Neste contexto, o mandato do Acnur tem sido, e é, desde sempre, não é, proteger quem, por circunstâncias de perseguição de diversa ordem, e aqui em Cabo Delgado, conflito armado e violência generalizada, se vê forçado ou forçada a deslocar das suas terras. Apoiamos com acesso à documentação, que é essencial para a educação, como falou a Joana, a serviços básicos, mas também à liberdade de movimentos e à própria identidade. Trabalhamos e apoiamos na prevenção e na resposta à violência baseada no género, que é, nesta circunstância, maioritariamente baseada em violência sexual. Apoiamos com abrigo, com distribuição de itens básicos, salva-vidas, e, obviamente, quando temos estas assistências humanitárias, também trabalhamos com as comunidades, não só as comunidades deslocadas, mas as comunidades de acolhimento, para a prevenção da exploração e abuso sexual. Trabalhamos sempre em estreita colaboração com o Governo, com agências da ONU, com ONGs, também como a HELP, e com meios académicos, porque é muito importante criar esta sensibilidade nos meios académicos locais para a situação que é enfrentada não só aqui em Cabo Delgado, mas agora também já em Nampula, no Niassa, na Zambésia, onde temos já um fluxo de deslocamento interno. E também sempre trabalhamos com aquela que é a população que está deslocada, forçosamente deslocada a nível interno, e com as comunidades de acolhimento, que, como foi referido, são os verdadeiros atores de proteção nesta resposta humanitária. 90% da população que está forçosamente deslocada vive com as suas famílias, vive com os seus amigos. Vivem bem? Não. Não vivem bem. Muitos destes vivem, se calhar, em piores circunstâncias daqueles que vivem nas aldeias de assentamento, que estão por todo o lado nesta província. São cerca de 55 formais e informais, e dentro das tais comunidades que agora também se transformam, dada esta crise humanitária e esta crise de proteção pela qual estamos a atravessar. Não é uma crise que afeta sobretudo, obviamente, os 800 mil pessoas deslocadas, mas afeta toda a população desta província. E por isso damos apoio imediato às famílias que chegam aos diversos distritos de Cabo Delgado e também às populações que os acolhem. Identificamos, reunimos famílias, identificamos e encaminhamos pessoas com necessidades especiais para serviços específicos. Há uma crise muito grave de saúde mental, já que estamos aqui neste fórum. A saúde mental, quizás, é um problema maior que a própria saúde física. Muitas pessoas chegam desnutridas, desidratadas, mas é o choque e é a apatia com que nós lidamos diariamente que nos dificulta muito também reconstruir estas comunidades, este tecido social que está altamente disfuncional neste momento, que com o apoio das comunidades de acolhimento tentamos trazer de volta aquele sentimento de dignidade que nunca perderam, mas que neste momento de dificuldade as pessoas parece que se esquecem, parece que não sabem onde estão, porque perderam tudo. O Acnur, nesta medida, tenta garantir que estas pessoas que fogem também
tenham possibilidade à integração, à coexistência pacífica, à coesão social, a um crescimento normal dentro daquela que é uma situação em tudo fora do normal. E termino falando de necessidades urgentes que continuam a existir e que sem elas é muito difícil seguir um rumo para o desenvolvimento, seguir um rumo para uma estabilização da vida destas pessoas que estão a sofrer. Há uma necessidade urgente de visibilidade, porque sem visibilidade não há fundos. E neste momento há uma necessidade urgente de fundos para responder às crescentes necessidades humanitárias que são atualmente imensas, uma resposta muito limitada que nós não é todos nós que estamos a assistir, são várias organizações. Há uma necessidade urgente de dar resposta a estas milhares de famílias separadas e de identificar os mais vulneráveis, que são também aqueles mais silenciosos no meio desta população. Há uma necessidade urgente de acesso à documentação civil, aos certificados de nascimento, aos bilhetes de identidade, porque, repito, quem foge da violência perde tudo. E, quando perdem os documentos, ficam limitados na liberdade de movimento, impede-se o acesso aos serviços básicos, impede-se o acesso à educação, não conseguem encontrar emprego e, por isso, também não conseguem integrar-se tão celeremente como nós gostaríamos. Existem milhares de famílias que não estão a falar, além dessas outras 800 mil pessoas, são famílias retidas em áreas de difícil acesso, que estão inacessíveis a qualquer apoio humanitário, assistência ou até missão de análise, devido à violência, insegurança e também os muitos constrangimentos logísticos. Há uma necessidade urgente de promover o retorno à estabilidade e à paz. E, nesse sentido, agradeço toda a vossa atenção, agradeço esta oportunidade também à Ordem dos Médicos e a este painel pela oportunidade que estão a dar às pessoas de Cabo Delgado. Obrigada. Margarida, muito obrigado pela sua importante intervenção, que nos dá uma visão muito ampla e com aspectos novos que não são seguramente conhecidos, como, por exemplo, o problema daqueles que saltam uma fronteira e que são chutados para trás outra vez. Problema gravíssimo. Só uma pequena nota, repararam todos, com certeza, que quando Margarida falou em 160 famílias, queria dizer 160 mil famílias das 800 mil pessoas, porque tipicamente cada família, nós contabilizamos todos, sabemos bem, 5 pessoas por família, e foi isso que ela quis dizer. Eu julgo que todos o entendemos, mas não é demais referi-lo. Uma vez mais. Asif Osman é o nosso próximo orador, natural de Pemba, empresário e gestor de empresas, participou e participa em diversas iniciativas do setor privado na assistência a deslocados, tais como distribuição de refeições confeccionadas a milhares dessas pessoas em situação de carência extrema e oferta de casas com materiais locais e tradicionais. Porque é um homem da ação, porque é um homem ligado ao tecido empresarial, é muito importante para nós ouvir o que tem a dizer a partir do seu ponto de vista. Asif, tem a palavra. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Gostava de estar aqui para falar de coisas boas sobre a minha terra, sobre Cabo Delgado. Gostava, por exemplo, de falar das excelentes potencialidades económicas que existem aqui. Eu já tive o privilégio de viajar um pouco pelo mundo e é difícil encontrar um país ou uma região que tenha em simultâneo tanto potencial e em tantos setores de atividade. Quer dizer, Cabo Delgado não tem potencial só nos recursos minerais, tem-se falado bastante disso ultimamente, mas tem potencial agrícola, temos terra fértil que baste,
temos potencial industrial, temos potencial turístico, belas praias, belas zonas paisagísticas, enfim, temos potencial em quase tudo. E eu gostava de estar aqui a falar disso, infelizmente não posso. Infelizmente não posso, porque vivemos uma situação humanitária catastrófica. A Margarida que me antecedeu descreveu-a muito bem, mas, quer dizer, não há palavras que consigam, de facto, descrever a dimensão do drama humano que se vive. Quer dizer, mesmo a Margarida, tendo feito um esforço e bem feito para descrever esse drama, dificilmente consegue alcançar o sofrimento que a população de Cabo Delgado vive neste momento. De facto, muito se tem dito sobre as origens deste conflito. Portanto, há, inclusive, já dissertações académicas sobre isso. Apontam-se vários tipos de causas para este conflito, desde as étnicas, passando pelas religiosas, pelas políticas. Há, inclusive, teorias mais conspiracionistas que falam de questões geopolíticas de caráter internacional, de questões económicas. Mas eu próprio não sei qual é a causa do conflito, mas há um elemento que é omnipresente em qualquer uma destas causas, e esse elemento, a Joana no início referiu-se um pouco a ela, é a pobreza multidimensional em que o país já vivia, ou esta região do país também, em concreto, já vivia mesmo antes do conflito. Portanto, estamos a falar de uma pobreza multidimensional que envolve questões básicas como a nutrição, passando pela educação e pela saúde. Portanto, estamos a falar de um terreno fértil para que este tipo de conflito, seja qual for depois a razão de fundo, apareça. Portanto, podíamos estar a falar um bocado sobre aquilo que não foi feito no passado e que nos levou a esta situação, mas como moçambicano eu prefiro agora não falar sobre isso, porque é impossível falar do que não foi feito no passado sem apontar dedos, e eu acho que o povo moçambicano neste momento precisa é de se unir para combater este mal que vivemos, e não vale a pena estarmos a apontar os dedos uns aos outros. Mas é importantíssimo falar do que é que devemos fazer no futuro. Embora neste momento o foco seja na ajuda emergencial, é perfeitamente natural, porque o drama que se vive é enorme, precisamos de dedicar algum foco à ajuda que o país precisa para o desenvolvimento. Isto para que seja possível um dia realmente nos retirarmos desta situação de emergência, desta necessidade de ajuda humanitária. Portanto, para resolvermos este conflito, infelizmente agora é inevitável uma intervenção militar. Essa está em curso neste momento. Todos nós, com a pouca informação que existe disponível, temos a esperança de que consiga ser resolvida o mais breve possível. Mas é preciso que todos tenhamos a consciência de que a intervenção militar por si só nunca resolverá o problema. Ela tem que ser feita em paralelo com uma intervenção mais estrutural, de longo prazo, de caráter económico e social. Portanto, nós precisamos de aproveitar este momentum que foi criado em torno de Cabo Delgado, graças a ações de várias organizações, de várias entidades, graças à intervenção de jornalistas como o Pedro Martins, que também que contribuíram para que se criasse este awareness em torno de Cabo Delgado. Temos que aproveitar este momento para mudarmos um bocadinho a retórica que existe em torno, ou a narrativa que existe em torno da ajuda externa internacional. Portanto, neste momento é muito mais fácil obter ajuda para assistir a situações emergenciais do que obter ajuda para assistir, para apoiar projetos de desenvolvimento. Se os moçambicanos vão, por exemplo, ao Banco Mundial, pedir ao Banco Mundial ou à comunidade internacional de forma geral, pedir dinheiro para ajudar as mulheres deslocadas que estão carentes, se calhar é mais fácil obter o dinheiro. Portanto, é, digamos, uma causa mais facilmente recebida. Mas se vamos pedir dinheiro para construir estradas, construir infraestruturas que vão permitir que o país cresça, crie empregos, e para que se reduza a pobreza de forma que se evite no futuro que este tipo de conflitos volte a acontecer, se vamos pedir dinheiro para isso, ele não vem. Portanto, o que nós precisamos de fazer, e estão aqui presentes muitas pessoas que adoram Moçambique, eu sei, porque convivo com elas, é que eles se juntem a nós nesta narrativa de que é preciso
que a comunidade internacional comece a disponibilizar ajuda ao desenvolvimento e que essa ajuda ao desenvolvimento seja para colmatar lacunas e necessidades moçambicanas e não apenas para digamos, servir interesses que sejam exóticos nos países de origem. Portanto, temos que nos juntar para dizer que é preciso que haja dinheiro para estradas, é preciso que haja dinheiro para infraestruturas. Veja, nós estamos a falar de Cabo Delgado. Cabo Delgado, nos finais dos anos 70, princípios dos anos 80, era um dos celeiros agrícolas do país. E um dos distritos que mais produzia em Cabo Delgado era o distrito de Namuno. O distrito de Namuno, neste momento, que está a 60 quilómetros ou 50 quilómetros de Montepuez, está praticamente isolado dos centros urbanos. Percorrer esses 50 ou 60 quilómetros leva 3 a 4 horas de tempo. Como é que é possível que haja produção agrícola sedentária num distrito que está tão isolado? Portanto, se nós queremos promover a agricultura, se nós queremos promover riqueza para as comunidades locais, temos que dar estradas, temos que dar infraestruturas para que a produção agrícola chegue ao mercado. E quem fala da produção agrícola fala também do turismo. Portanto, nós temos zonas turísticas belíssimas que estão praticamente inacessíveis. Portanto, nós temos que começar a pensar no desenvolvimento de Cabo Delgado, se queremos garantir que este conflito, que eventualmente possa ficar, vá lá, resolvido momentaneamente com uma intervenção militar, se queremos que ele não volte a Cabo Delgado, é preciso criarmos esta narrativa de que é preciso haver ajuda ao desenvolvimento. É claro que o papel não pertence só a quem vai ajudar, mas também a quem é ajudado. A nível do país é necessário criar as competências e as dinâmicas de governação que são necessárias para garantir que depois essa ajuda é bem aplicada, mas acho que a própria comunidade internacional pode desempenhar um papel nessa matéria. Portanto, o que não foi feito no passado, e que a Joana referiu no início, na sua primeira intervenção, não tem só a ver com questões económicas, tem a ver também com questões institucionais. O país precisa de reforçar as suas instituições, nós precisamos de ter a nível interno um escrutínio maior à governação, sem dúvida nenhuma, mas mesmo nisso eu acredito que a comunidade internacional pode desempenhar um papel. Nós temos que gradualmente ir mudando o foco da ajuda emergencial para a ajuda ao desenvolvimento. Então eu ficava por aqui, mais uma vez agradeço o convite da HELP para estar aqui. Muito obrigado. Acif, o agradecimento é nosso. Deixou aqui uma ideia essencial. Se me permite um pequeno comentário, eu sempre achei que aquele dito velho provérbio chinês, não des o peixe, dá a cana, é muito redutor, porque há situações em que é preciso dar primeiro o peixe para que ele tenha força para segurar a cana. E depois é importante dar a cana, evidentemente. Mas estas coisas, eu julgo, se me permite, assim, foi assim que eu li, que eu entendi e li a sua intervenção, que agradeço muito. Mas aqui a Margarida fez a referência a um problema gravíssimo, que esse então é preciso mesmo um olho treinado para o poder detectar, e que nós, porque não temos esse olhar treinado, tendemos a subestimar, que são os danos psicológicos de uma tragédia destas. Basta lembrarmos da citação que a Margarida nos deu, não é? Pessoas, homens, avós, esposas, crianças que veem os seus entes queridos a ser decapitados ao seu lado, ou digamos, a serem mortos com um tiro à queima-roupa. Que efeitos é que isso tem? Pois bem, sobre isto nos vai falar agora a Sílvia Nunes, psicóloga, com mais de 3 anos de experiência de trabalho em Cabo Delgado, quadro da ELPO, que regressou há algumas semanas do norte de Moçambique, onde deu formação em apoio psicossocial em contexto de emergência às equipas no terreno que trabalham diretamente com pessoas deslocadas. Sílvia, eu bem sei que trabalhaste em Cabo Delgado noutras circunstâncias. Esta viagem não pode ter sido simples nem fácil para ti. Conta-nos.
O que é que nos podes dizer dessa tua última experiência? Obrigada, António. Foi isso precisamente que eu vim aqui fazer. Antes de mais, agradecer pelo facto de estarmos aqui a falar hoje de Cabo Delgado, estarmos aqui a falar hoje de pessoas e de eu poder partilhar a minha sensibilidade enquanto profissional da área da saúde mental. É dito muitas vezes que as pessoas deslocadas, quando fogem, fogem apenas com a roupa do corpo. Mas se olharmos isto ao nível da saúde mental, esta afirmação não é completamente verdadeira. Estas pessoas, quando fogem, fogem carregadas de malas pesadíssimas, de vivências possivelmente traumáticas. Eu disse possivelmente traumáticas porque, como vocês sabem, as pessoas sentem e vivem os eventos de forma diferente. E são afetadas também de formas e maneiras diferentes. Eu falei com pessoas que tinham passado estes eventos críticos de forma saudável e de forma funcional e construtiva. Infelizmente, esta não é a realidade para tantas outras, não é? Cujos estes eventos afetam profundamente o dia a dia delas. E são estas pessoas que estão a chegar às nossas comunidades. Mas, independentemente destes fatores mais protetores ou destes fatores mais de risco da saúde mental, existem eventos que, pela sua natureza, são mais complexos. E os ataques armados fazem parte destes eventos ao nível da saúde mental. E como a Margarida aqui muito bem falou, são eventos com elevada violência, desde pessoas raptadas, falámos com famílias que não conseguem sequer elaborar um luto normal e começam a elaborar um luto patológico, perdas, mortes, perdas materiais, crianças que são afastadas das famílias, crianças que não estão ainda a frequentar a escola, apesar de os deslocados estarem dentro do mesmo país, estão em comunidades com uma cultura diferente da cultura deles de origem, com uma língua também diferente da língua deles de origem, e isto também tem impacto ao nível do suporte social. E para agravar ainda mais a situação, os ataques armados têm um início e não têm um fim. Isto, ao nível da saúde mental, tem um impacto muito grande. Porquê? Porque retira a esperança das pessoas e aumenta, não é, o sofrimento psicológico. As pessoas não conseguem perspectivar dias melhores. As nossas comunidades, como a Joana bem disse, estão diferentes. E daí estarmos atualmente a trabalhar no apoio psicossocial com algumas famílias, como forma de dar resposta às necessidades emocionais, às necessidades sociais, com o objetivo de ajudar estas famílias a mobilizarem os seus próprios recursos, aumentando assim a resiliência. Eu disse a algumas famílias porque, infelizmente, não conseguimos chegar a todas as famílias que precisam e que gostaríamos. Neste apoio psicossocial, nós estamos a fazer rastreios ao nível da saúde mental, estamos a utilizar um instrumento da Cruz Vermelha Portuguesa e que neste rastreio, nestas conversas que temos com as pessoas, focamos muito no presente. Queremos saber se no presente existe possibilidade de stress pós-traumático, se existe sofrimento psicológico, se as pessoas estão integradas ou não na comunidade e porque é que nos remetemos para o presente. Porque se estivermos sempre a falar no passado, se estivermos sempre a levar estas pessoas, estas famílias para o passado, podemos abrir janelas, podemos reativar aqui traumas. E a este nível, quando há reativação de trauma, já não é uma intervenção comunitária, já passa a uma outra intervenção, que é a intervenção especializada. E aqui também estamos com alguns problemas. E porquê? Porque apesar de já haverem algumas instituições locais que desenvolvem este trabalho, apesar da Direção Provincial de Saúde, mais concretamente no Hospital Distrital de Pemba, já ter também colegas psicólogos, psiquiatras que fazem este atendimento mais especializado, também eles precisam de formação a nível de trauma, a nível de stress pós-traumático. E também temos aqui uma outra situação, é que estamos a falar de culturas que recorrem muito ao conhecimento mais tradicional e muito pouco ao conhecimento científico e, portanto, isto também pode ser uma barreira. Procuram muito o curandeiro e, portanto, não se vão tratar, não é, aos hospitais, aos psicólogos ou aos psiquiatras.
Eu falei com famílias, falei com pessoas que me diziam que estavam constantemente em alerta, que estavam constantemente vigilantes, que não se sentiam seguras, ainda passado tantos meses do evento crítico. Falei com mamás que me diziam que os seus filhos, quando estavam a brincar e por algum motivo ouviam um barulho, desatavam a correr para junto dos adultos. E porquê? Porque este barulho funcionava como lembrete dos eventos e das situações pelas quais passaram. Falei com mamás e papás que diziam que os filhos, quando acordavam à noite com pesadelos, tinham medo de voltar a dormir, não conseguiam voltar a dormir. Nós trabalhamos em Marrera e temos lá famílias deslocadas e também neste estar com elas, muitas diziam e famílias que estão a viver perto de um quartel, diziam que viviam constantemente ansiosas e angustiadas. Porquê? Porque quando ouviam tiros, isto era um lembrete poderoso das vivências pelas quais tinham passado. Eu tive também um papá que me dizia, e dizia-me isto em lágrimas e angustiado, porque não conseguia perceber porque é que o filho que já tinha adquirido a palavra, neste momento não falava com adultos, só falava com crianças. Para este pai, para estas mães, o que a ELP está a fazer é psicoeducação no terreno. Psicoeducação consiste numa coisa muito simples, mas que é uma ferramenta muito forte a nível comunitário. É criar grupos onde se possa normalizar aquilo que as pessoas estão a sentir. É dizer às pessoas que é normal sentirem a ansiedade, sentirem a angústia, sentirem a tristeza, porque as vivências pelas quais elas passaram é que são anormais. E com o tempo tem tendência, não é a desaparecer, mas a minimizar, a ficarem mais serenas. Nestes grupos também é fomentado esta autonomia das pessoas, ou seja, é pedir às pessoas que nos tragam estratégias que elas utilizam para enfrentar as situações do dia a dia. Isto é bom porquê? Porque há outras pessoas do grupo que vão ouvir e podem depois também utilizar estas estratégias. Isto permite também dar autonomia às pessoas e as pessoas recuperarem por elas. Neste grupo também podemos e fazemos, damos informação às pessoas, ou seja, explicamos a este papá formas de poder reagir a estas dificuldades do filho que ele não sabe. E isto vai mitigar a ansiedade dos papás e das mamás. Outra coisa que fazemos também, damos algumas técnicas muito simples de relaxamento através da respiração. Eu tinha uma mamá, eu recordo-me que ela dizia-me que quando no presente ainda se lembrava dos acontecimentos, o corpo dela ficava tão duro, tão duro, tão duro, que lhe chegava a doer, ou seja, esta senhora estava a psicossomatizar. E através desta estabilização emocional, de técnicas de relaxamento através da respiração, a senhora consegue ter um controle das suas emoções e consegue se acalmar. Psicoeducação é um instrumento muito poderoso porque permite às pessoas terem o controle das suas próprias vidas e permite também às pessoas ter maior resiliência, tanto individual, como familiar, como comunitária. Contudo, e como aqui a Joana também já falou, não nos podemos esquecer que as comunidades de acolhimento, antes de ataques armados, já tinham estressores contínuos, como por exemplo a pobreza. E os ataques armados, esta crise humanitária, vem juntar-se às necessidades pré-existentes. Isto dificulta imenso todo o processo de recuperação, todo o processo de resiliência das comunidades. E agora, para terminar, gostaria só de falar muito rapidamente, que eu não sou muito boa a contar histórias, só de falar sobre a metáfora de trauma da estátua de sal. É uma metáfora que remete às escrituras da Bíblia, portanto é uma metáfora muito antiga, que conta a seguinte história. Deus ia destruir uma cidade, que era Sodoma, mas antes de destruir, mandou à terra 2 anjos para avisar as famílias mais justas que deveriam de fugir. E que nessa fuga nunca deveriam de olhar para trás. As famílias começaram a fugir e dos céus começou a cair enxofre e incendiou a cidade toda. Mas por algum motivo que ninguém sabe, houve uma pessoa que olhou para trás e ficou transformada em estátua de sal.
Esta história, esta metáfora, retrata a vivência do trauma, ou seja, as pessoas ficam presas ao passado, não têm um presente e muito menos conseguem ter um futuro. Isto quer dizer, se o trauma não for tratado, são pessoas que vão carregar pessoas, e estou a falar de adultos e crianças, que vão carregar toda a vida estátuas de sal dentro delas. Ficam congeladas, não permitindo o crescimento, o desenvolvimento emocional. E agora, mesmo para finalizar, gostava de citar a nossa coordenadora Joana Clemente, que diz que é importante continuarmos a apoiar Moçambique, Cabo Delgado, porque o chão pode ter fugido, mas o céu ainda lá está. Obrigada. Obrigado, Silvia. Eu agora vou dar a palavra ao Pedro Martins, que é o meu camarada de profissão. E tenho o gosto de chamar também meu amigo. É um jornalista correspondente da RTP em Moçambique desde 2017 e tem acompanhado de perto, em dezenas e dezenas de reportagens e entrevistas realizadas no norte de Moçambique, muito antes desta crise humanitária e destes ataques, em dias porventura e em alturas mais felizes, e agora, ao longo de toda esta crise, a situação tem acompanhado a situação dos deslocados e das vítimas dos ataques armados em Cabo Delgado. A nossa profissão, Pedro, é de ser os mensageiros, mas o mensageiro não fica indiferente à mensagem que vai tendo que mostrar. Tens a palavra. Muito obrigado, António. Boa noite para mim e para todos que estão aqui deste lado, na zona sul de África. Boa tarde ainda para vocês aí no auditório e para todos que estão a ver e a ouvir em Portugal. Desde já, muito obrigado pelo convite endereçado pela EALP, uma associação que me diz muito, desde o princípio que aqui cheguei, comecei a colaborar e a trabalhar com a EALP, uma boa parceria, acho eu, que acaba por ter utilidade para as duas partes, porque, de certa forma, é aquilo que eu mais gostava, era mostrar o lado humanitário, o lado de quem quer ajudar o povo moçambicano e, principalmente, as crianças, no lado da educação. Infelizmente, como eu, também teve que se recriar, como dizia a Joana, teve que apostar noutras vertentes humanitárias para agora ajudar o povo de Cabo Delgado. Estou aqui com todo o prazer neste colóquio, que desde logo tem um nome muito feliz, o princípio, o meio e o resto, porque realmente não é esta a frase normal, não é este provérbio, o princípio, o meio e o fim, mas aqui, como já fomos ouvindo ao longo das outras participações, não há um fim à vista. Como acabava de dizer a Sílvia, não há um futuro para saber quando é que vai acabar esta guerra. A Joana dizia que, em paralelo com a intervenção militar, ou mais importante que a intervenção militar, era preciso uma intervenção para acabar e para atenuar, para aliviar o drama humano. Mas eu concordo com a Asif, primeiro que tudo, é mesmo preciso acabar com a questão militar. É mesmo preciso uma intervenção militar muito dura para acabar com o drama humano. Porque essa intervenção militar, e cada vez que eu vou a Cabo Delgado tenho mais essa sensação, a violência armada, o terrorismo está cada vez mais instalado nos principais distritos do norte da província de Cabo Delgado. Ainda agora, acabei de chegar de Cabo Delgado e apercebi-me que, por exemplo, não há qualquer possibilidade de visitar, ainda hoje, passado quase 4 meses do ataque fatídico de 24 de março, não há possibilidade, nesta altura, possibilidade de segurança, de visitar nem a Fungi, onde a Total tem instalado a sua base de exploração de gás. Nem a Fungi é possível, nesta altura, visitar, quanto mais ir sobrevoar e estar em Palma, como aconteceu poucos dias depois do ataque. Como sabe, eu fui um dos jornalistas convidados pelo Ministério da Defesa para acompanhar essa intervenção e acabei por viver um dos maiores, se não o maior susto da minha vida, eu e o repórter da imagem da RTP, o Gabriel dos Santos, quando chegámos a Palma e poucos minutos depois de estarmos ali debaixo de uma árvore, começámos a ouvir fogo cruzado e os próprios militares ficarem também, de certa forma, assustados, porque havia a indicação que já não haveria terroristas dentro da Vila de Palma. Tal não é verdade. Naquela altura havia e agora continua a haver. Por isso dá para perceber
que a guerra, neste caso em Palma, está longe de ter terminado. Há confrontos militares, segundo sei, quase todos os dias, alguns na Vila de Palma, outros no distrito e alguns até muito perto de Afungi. Os terroristas já tentaram por algumas vezes entrar na pequena cidade que a Total tem criada em Afungi e que agora serve de base militar exatamente para as forças de defesa e segurança moçambicanas. Por isso, essa questão está longe de ter terminado e não se sabe mesmo quando é que vai terminar. Resta saber se necessário ou não uma intervenção militar internacional. Ela é já exigida por muitos também aqui em Moçambique. Aliás, a SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, à qual Moçambique pertence, já deu o aval, já criou essa força de intervenção militar, aguarda-se para saber quando é que vai chegar a Cabo Delgado, mas é urgente realmente essa intervenção. Uma intervenção militar a mais alto nível do lado, por exemplo, da União Europeia ou mesmo da NATO, dos Estados Unidos da América, ainda não se fala, pelo menos em Cabo Delgado. Há sim a ajuda, por exemplo, em termos de defesa, com Portugal e também a União Europeia já estão a conseguir criar com a formação, a cooperação militar na formação das forças de defesa e segurança militares moçambicanas para fazer face ao terrorismo. Mas também convém dizer, e não falando muito da parte militar, porque também não é isso que nos interessa aqui, convém dizer que, por exemplo, no jornalismo, tu sabes, António, melhor que ninguém, é que um dos fatores que faz com que a notícia seja notícia é muitas vezes a proximidade da notícia. Aqui já falámos disso, já ouvimos várias pessoas dizer que Cabo Delgado está muito distante de Maputo, está muito distante de onde está o centro da decisão. É quase como ir de Lisboa a Berlim. É essa a minha dificuldade, por exemplo, ir de Maputo a Palma, neste caso a Pemba, para fazer reportagem, não é só a distância física, é até muitas vezes a questão financeira, porque é quase tão caro viajar de avião dentro de Moçambique como ir a Lisboa, e tudo isso é muito complicado. Essa proximidade também é visível, por exemplo, noutro aspecto. O efeito de proximidade da notícia é o mesmo efeito de proximidade que levou, por exemplo, o governo moçambicano esta semana a decretar um luto nacional de 3 dias, estamos a cumprir o segundo de 3 dias, do luto nacional devido a um acidente de viação que aconteceu aqui perto de Maputo, na Manissa, onde morreram pouco mais de 30 pessoas. É verdade que é um número exagerado para um acidente de viação, é um drama humano, mas agora imagine-se, o governo moçambicano decretou 3 dias de luto nacional porque morreram mais de 30 pessoas num acidente. Quantas pessoas é que já morreram nestes ataques armados em Cabo Delgado, desde que começaram em outubro de 2017, e nunca, não me lembro de ter acontecido, decretar um dia de luto nacional por essas vítimas. E elas continuam a acontecer todos os dias. E lá está, isto é o efeito de proximidade. O governo, nós, muitas vezes também os jornalistas, estamos muito longe da notícia e torna-se difícil, quando estamos longe da notícia, poder relatar algo. Eu, para falar de Cabo Delgado, ou uso uma videochamada para fazer algumas entrevistas, como por exemplo já fiz com a Margarida, ou então vou ao local, e no local é tudo muito diferente. No local, o jornalista, sabes, António, melhor do que eu também, ou também como eu, que é fundamental estarmos no local para relatar, para contar aquilo que vimos e, acima de tudo, para falar com os intervenientes. Aqui, essa é outra dificuldade, porque lá está, a Silvia focava o aspecto muito importante do facto das pessoas estarem afetadas com a guerra. É muito difícil hoje em dia conseguir falar com as vítimas desta violência armada. Não só logo o obstáculo, a dificuldade da língua, porque quase nenhum fala português. É preciso ter um tradutor ao lado para falar com esses deslocados internos. Quando conseguimos falar com alguém que fala português, eles têm dificuldade em se expressar, eles estão muito traumatizados com aquilo que viram, com aquilo que sentiram. Mesmo assim, ao descrevermos o que aconteceu, acabam por não ser talvez tão precisos como nós pretendíamos. Mas há realmente relatos, e por aí a importância de estarmos no terreno, relatos que são verdadeiramente aterrorizantes, que mostram realmente a violência que está a acontecer em Cabo Delgado. Eu, nesse ataque de Palma, como disse, tive a oportunidade, no mesmo dia, de viver 2 situações incríveis. Eu e o Gabriel dos Santos, o meu repórter de imagem,
quase que vestimos a pele de deslocados internos por 24 horas, porque logo a seguir a esse ataque fomos evacuados pelo helicóptero das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas para Afungi, para o aeroporto de Afungi, e nesse dia não conseguimos vir de avião para Pemba, e a alternativa que nos deram foi que tínhamos que apanhar o ferry, que estava quase a partir de Afungi para Pemba, para levar mais de 1.300 deslocados internos que estavam já há alguns dias ali a forçar a saída daquela zona muito perigosa militar. E foi com esses deslocados que vivemos uma aventura inacreditável. Foi aí que realmente percebemos o que é ser deslocado interno dentro de um barco, dentro de um ferry, uma viagem que durou quase 24 horas, apenas com uma empada que nos ofereceram e água, nada mais comemos, dormimos no chão do ferry, porque o ferry é para transportar carros, não é para transportar pessoas, e todos nós passámos ali maus bocados, ondulação forte, muito vento, muito barulho e muitas crianças a chorar. É realmente um cenário inacreditável. Só vivendo por dentro desse cenário é que nós podemos realmente perceber o que é que está a passar em Cabo Delgado. E o que custa mais, cada vez que vem de Cabo Delgado, é pensar que aquele drama humano não vai terminar tão cedo, porque cada vez há mais deslocados internos a chegar a Pemba, neste caso a Pemba onde eu estive, mas também a Metuge, os centros de acolhimento que cada vez são mais numerosos, cada vez têm menores condições. Ainda hoje estão a chegar pessoas de Palma a Pemba, pessoas que estão a fugir ainda dessa guerra, pessoas que não têm nada. Ontem tive a oportunidade, por acaso foi ontem, anteontem, 2 dias antes de regressar aqui a Maputo, tive a oportunidade de visitar uma vez mais o pavilhão desportivo que há no bairro Expansão, em Pemba, que é um pavilhão, repare-se que em março foi criado por parte das organizações e, acima de tudo, por parte do Instituto Nacional de Desgraças, neste caso em Moçambique, para acolher provisoriamente, o centro de acolhimento provisório para acolher as pessoas que vinham de Palma. Era um centro provisório para depois serem realojadas ou noutros centros mais definitivos ou então em casa de amigos e familiares. E esse centro, passado mais de 3 meses, continua com muitas pessoas. As bancadas do pavilhão têm agora tendas, lonas, têm redes mosquiteiras que fazem de casa para famílias inteiras. E nesse pavilhão, ainda anteontem, entrevistei um senhor de idade, 74 anos, e outro que não falava português, um jovem de 16 anos, ambos estavam com a perna engessada, é uma reportagem que ainda não produzi, que vou passar brevemente na RTP, ambos estavam com uma perna engessada devido a uma bala perdida quando fugiam para o mato. Foram atingidos por balas disparadas pelos terroristas. Ambos estão com a perna esticada lá nesse pavilhão, sem saber o que fazer. O jovem, 16 anos, inclusivamente, uns dizem que já era assim, outros dizem que não, que ficou devido ao ataque, devido àquele disparo, está completamente com problemas mentais, está perturbado mentalmente, está a necessitar de ajuda psicológica, mas está ali perfeitamente ao abandono. São situações inacreditáveis que estão a acontecer em pleno julho de 2021. Isto não aconteceu há 2 ou há 3 anos, a guerra continua bem viva em Cabo Delgado. E é esse drama humano que eu tento relatar com muitas dificuldades, porque por vezes o jornalista tem dificuldades em despir a pele de humano que é e vestir a pele do jornalista e tentar ser insensível. Não é possível ser insensível a estas situações que estão a acontecer a todos os dias. Depois há outra situação também muito preocupante. Nós temos muitas dificuldades, eu nunca fui nem nunca quis ser um repórter de guerra, nem tive preparação para isso, mas numa guerra, para se poder relatar minimamente uma guerra em termos jornalísticos, convinha, era bom ouvir as duas partes. Aqui não é possível ouvir as duas partes, a outra parte não tem rosto, é invisível, por assim dizer. E depois do lado governamental, do lado das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas, também não é muito mais fácil, porque há uma verdade, que é a verdade das autoridades moçambicanas, nunca sabemos muito bem se é a real verdade o que está a acontecer, os números, se acontecem ou não aquilo que nos dizem. Não conseguimos provar no terreno, porque também não é possível para nós, como também não é possível para as organizações humanitárias, irem aos locais de conflito. Por isso, nós também não podemos ir, por uma questão de segurança, por uma questão da nossa própria vida, e fica por descrever se isso realmente é verdade ou não. Mas há realmente um dado muito importante que as autoridades continuam a frisar e que é bem provável que esteja a acontecer. Não só foi assim em Palma, como é bem possível que esteja a ser criado algo semelhante, por exemplo, noutras vilas de distrito, e esperemos que não na capital da província, em Pemba. Aqui em Palma, a guerra começou de dentro para fora, ou seja, havia já muitos infiltrados
muitos terroristas, muitos deles próprios habitantes da Vila de Palma, que estavam com as armas dentro de casa à espera da ordem. Ou seja, este ataque em Palma estava muito bem organizado, e isso dá que pensar. Ou seja, já não é um grupo de insurgentes que entra por uma aldeia a atirar por todos os lados, que vai queimando por casas, vai cortando cabeças. Talvez tenha sido assim no início, quando começou tudo em outubro de 2017 em Mocima da Praia. Hoje em dia são ataques muito bem planeados. Além das pessoas que estavam no interior, os infiltrados, havia também 3 forças preparadas para entrar em 3 vias de acesso à Vila de Palma. Por isso, dá que pensar tudo isto. Resta saber se tal não está já a ser preparado, por exemplo, noutras vilas de distrito. Convém dizer que a província de Cabo Delgado, António, já o disseste, é quase do tamanho de Portugal, um pouco mais pequeno que Portugal, mas até agora só nas províncias do norte da província, nos distritos do norte da província, é que tem havido ataques. Eles não vieram para aí abaixo. Esperemos que não venham, mas é preciso muita atenção a esta questão, porque há essa dúvida se, com os deslocados, os barcos, nas viagens de autocarro, a pé, no mato, se não estão a vir também infiltrados, se não estão a vir também terroristas e estão neste momento infiltrados com a população. E daí também a importância de ações, de projetos como aquele que a Acnur está a realizar em parceria com a Universidade Católica, uma reportagem que tive a oportunidade já de fazer com a Margarida, que é identificar todos os deslocados, porque muitos deslocados fugiram de sua casa sem nada, perderam os documentos, foram incendiados, outros vivendo em aldeias muito escondidas no mato, nem nunca na vida se registaram, não têm certidão de nascimento, não têm bilhete de identidade, e agora estão a fazer essa identificação, estão a ser registados exatamente por esse projeto muito interessante, a Caravana Jurídica, para poder haver uma base de dados para detectar esses deslocados. Isso pode também ajudar as autoridades moçambicanas a tentar identificar todas as pessoas que estão a chegar, umas escondidas, outras mais visíveis, aos centros populacionais que estão a recolher todos esses deslocados. Tudo isso é muito importante, mas realmente esse é o meu lado mais assustador, que é o lado de perceber que esta guerra está longe de terminar. O princípio, o meio e o resto, este resto é um resto que tem 3 pontos, tem reticências, não sabemos quando é que realmente vai passar a ser e o fim. Todos nós estávamos que houvesse um fim para esta guerra, ninguém consegue antever esse final e por isso, enquanto esse final não acontecer, enquanto a intervenção militar não acontecer de uma forma firme em Cabo Delgado, o drama humano vai continuar a aumentar. Já estamos em 800 mil e é bem provável que daqui a uns meses estejamos a falar em mais de 1 milhão de deslocados internos no extremo norte de Moçambique. António, não tinha nada preparado, foi um pouco de improviso, um pouco também com o coração que falei, mas é o relato de quem no terreno vai vendo o que está a acontecer, esporadicamente, ao contrário, por exemplo, da Margarida, do Carlos, do Acif, que estão lá permanentemente, mas cada vez que vou a Cabo Delgado, venho com o coração mais apertado. Muito bem, Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Aqui dispensam-se elogios recíprocos, mas eu só digo que o teu trabalho é que fala por ti, não é preciso mais nada para perceber a evolução desse trabalho e como esse trabalho vai espelhando efetivamente tudo aquilo que tu nos expuseste agora mesmo. E a última intervenção, os últimos são sempre os primeiros, é do Carlos Almeida, o coordenador da ELPO, o coordenador de projetos da ELPO em Moçambique, que vive e trabalha no norte de Moçambique desde 2010. Ele gosta sempre de dizer que ia por pouco tempo, e está lá desde 2010 e não dá sinais de querer sair de lá. Pode-se dizer que já é uma pessoa que conhece bem a fundo a realidade sociocultural da região, acompanha no terreno o drama dos deslocados de Cabo Delgado desde o início dos conflitos, em outubro de 2017, e deixou aqui, justamente, na Ordem dos Médicos, um testemunho muito sentido, muito profundo, eu diria quase muito exorcizado, em 14 fotografias que simbolizam os 14 anos de trabalho da ELPO no norte de Moçambique, testemunhando justamente por imagens e por palavras
aquilo que lhe vai na alma de tudo aquilo que tem vivido. Carlos, tens a palavra, é a última intervenção deste painel de 6 que aqui nos traz. Muito obrigado. Cabe-me esse papel ingrato de ser o último a falar, mas ao mesmo tempo sinto-me que estou numa posição privilegiada, porque já aprendi um pouco mais com as brilhantes intervenções dos meus antecessores. Tenho a honra e o prazer de agradecer a todos, e realmente é muito bom estar aqui convosco. E para fechar, eu acho que a única forma que eu teria, no fundo, de acrescentar alguma coisa àquilo que já foi dito, é, de certa forma, tentar que estes 11 anos em que eu vivo aqui em Cabo Delgado, eu, mais do que falar em números e em estatísticas, é falar em histórias. Eu tenho dito a muita gente, estas 800 mil pessoas deslocadas aqui em Cabo Delgado, sofrem muito, e estes 800 mil é um número, mas se nós olharmos para cada uma destas 800 mil pessoas, temos 800 mil histórias dramáticas, como a Margarida começou e de uma forma que me deixou completamente arrepiado. Quem está aqui, quem partilha estes momentos com estas pessoas, fica realmente tocado. Mas, ao mesmo tempo, também temos algumas lições de esperança e temos algumas histórias bonitas, e é mais nesse prisma por onde eu gostaria de olhar e de partilhar algumas histórias. E a primeira história é uma do início deste grande drama do avolumar dos deslocados em meados de 2020. Foi realmente quando o número começou a ter alguma dimensão e começaram a chegar não só a Pemba, mas às outras comunidades mais na região sul de Cabo Delgado, nomeadamente nas comunidades onde ele trabalha, que nós, na aldeia de Silva Macua, também conhecida por Salaue ou Sunate, ouvimos uma história que me deixou muito comovido. O chefe da aldeia, o Guilherme Jeremias, decidiu acolher em sua casa 16 pessoas, ou seja, uma família alargada, que estava em sua casa, mas com quem ele não conseguia comunicar, porque o Guilherme apenas fala português e a língua é máqua, que é falada na Nampula, norte de Zambésia, e aqui também no sul de Cabo Delgado, e a família que ele estava a receber apenas falava Kimoani, pelo que eles tinham uma grande dificuldade de comunicação. E quando eu lhe perguntava por que razão é que eles estavam a recebê-los, se eram familiares, se eram amigos, ele respondeu-me de forma muito singela: não, eu estou a ajudá-los porque eles precisam. E pronto, o chefe da aldeia tinha 16 pessoas a viver no seu quintal e que, por a boa vontade, estava a partilhar o seu espaço e estava a dar-lhes uma ajuda. Essa foi uma das histórias que nessa altura, em agosto de 2020, logo me marcaram muito, mas depois, com este progresso e com este aumento dos números, que rapidamente chegou a este número de quase 1 milhão de pessoas, realmente deixa-nos extremamente marcados. Eu vou pegar numa das aldeias, que é aquela aldeia que eu conheço melhor, no extremo norte de Moçambique, é a aldeia de Xinda. Como a Joana referiu, a primeira vez que chegou a Mocimboa da Praia foi em 2010, eu também tive a oportunidade de estar com ela nessa viagem. Em 2011 começámos a trabalhar numa aldeia no distrito de Xinda, do distrito de Mocimboa da Praia, a aldeia de Xinda, e nessa altura começámos a trabalhar na escola, e eu fiz, como costumo fazer em tantas outras aldeias, amizade com algumas das crianças. Uma dessas crianças, que era o Tomás Fernando, que eu recordo muito bem, porque era um menino que tinha portador de uma deficiência de nascença, que tinha apenas 2 dedos numa das mãos, mas que não era por causa disso que ele não se fazia notar no meio dos outros, porque era um menino com muita inteligência, muita sagacidade e muita energia, e desde esse momento sempre o acompanhei, e pude acompanhá-lo na escola primária, o seu trajeto, pude acompanhá-lo quando passou para a escola secundária Januário Pedro, em Mocimboa da Praia, com tantos outros meninos que antes de terem acesso a uma bolsa de estudo não podiam continuar, porque a norma era passar 1 ou 2 alunos, e de repente, com as bolsas de estudo, passaram 24 alunos de Xinda para estudar na escola de Mocimboa da Praia. E no dia 22 de junho de
de 2020 eu tive a notícia que o Tomás Fernando perdeu a vida como uma de tantas estas vítimas invisíveis deste conflito, uma morte estúpida, como são todas nestes contextos, mas que me deixou muito triste. Mas, ao mesmo tempo, temos outras histórias de Xinda que nos deixam com alguma esperança. Por exemplo, eu fui encontrar nos arredores da cidade de Nampula, no posto administrativo de Anchilo, uma série de famílias de Xinda, e depois foi curioso perceber por que razão é que estas famílias tinham viajado 600 quilómetros, tinham ultrapassado o Rio Lúrio, que faz a fronteira entre as duas províncias, de Cabo Delgado e Nampula, e tinham-se deslocado para Nampula, que é conhecida como a capital do Norte. E depois fui perceber que estas famílias procuram algum ponto de referência, mesmo que seja um familiar distante, como era o caso de alguns destes meninos que eu fui encontrar em Anchilo, um familiar distante que tem um emprego estável em Nampula, mesmo não os podendo ajudar, mas pelo menos eles sentem-se confortáveis e seguros por estar perto dessa pessoa. E foi curioso que encontrar e saber que, mesmo com muitas dificuldades, estes meninos que já eram apoiados pela ELP na aldeia de Xinda, continuavam a estudar, embora de forma precária, mas já tinham tido a força para se inscrever na escola secundária, não tinham dinheiro para comprar o uniforme, não tinham material escolar, mas já estavam na escola secundária porque não só as crianças, mas também os pais queriam muito que eles continuassem a estudar e que não perdessem essa oportunidade. E foi uma das histórias também que me marcou. Uma outra história curiosa, uma delas até acabei por sabê-la durante o dia de hoje, mas já tinha uma história parecida. Em junho, eu fui a um centro de deslocados que existe nos arredores de Montepuez, que é a segunda cidade de Cabo Delgado, fica a 200 km de Pemba. Estive em Mapupulo e fui lá encontrar uma menina que fez capa no livro do projeto Futuros Presidentes de Moçambique, da ELP. Na altura, fiquei, por um lado, muito satisfeito por saber que aquela família estava bem e que no meio daquela azáfama da fuga, em que pouco mais do que a roupa que tinham no corpo conseguiram trazer, aquela menina, a Zaida, conseguiu trazer o livro onde ela era capa. Ou seja, eu acredito que aquele livro tinha um forte simbolismo e o facto de Zaida ter carregado o livro deixou muito feliz. Fiquei triste por saber que na altura a menina não estava a estudar. Mapupulo era uma aldeia pequena e que de repente, a Margarida saberá esses números bem melhor do que eu, mas de repente teve um aumento exponencial do número de pessoas e do número de crianças que estavam nessa escola. Hoje tive a boa notícia que a Zaida já está a estudar. Em junho não estudava, agora neste momento já está inscrita na escola e já está a estudar e aos poucos a vida vai voltando ao normal. Também hoje, por curiosidade, ouvi uma história que me deixou muito feliz, também de um menino que tem um nome por si só inspirador, chama-se Audácio. Esse menino veio da aldeia de Moambula, que é onde fica a missão de Nangololo, uma missão católica histórica no distrito de Muidumbe, e esse menino, na altura da fuga, fugiu, e o pai dele, que era diretor da escola em Moambula, contou-me que aquele menino, na altura da fuga, fez questão de trazer os livros que tinha. Este menino é livros que tinha. Este menino foge um bocadinho à norma, está na segunda classe e já lê na perfeição e é muito falador, e normalmente os meninos são muito envergonhados, mas este menino, que tem um nome que por si só é inspirador, Audácio, quando fugiu, as poucas coisas que pôde trazer, escolheu trazer livros. E se eu não tivesse ouvido a história, achava que era fábula, porque sabemos que, infelizmente, a norma aqui em Cabo Delgado é que as crianças têm um distanciamento da escola, e por isso estas duas histórias deixaram-me otimista e no fundo, feliz. Por outro lado, temos também outra história, um menino chamado José Malido, que foi dos primeiros bolseiros da ELP a ir para a Escola Secundária Januário Pedro. Fomos encontrá-lo em Chiure, que é um distrito mais a sul de Cabo Delgado. Contou-me com a voz embargada e com a lágrima a cair que
tinha perdido, depois da fuga de Mocimboa da Praia para Xinda, para Moeda e para Mies, nos arredores de Pemba, acabou perdendo a mãe, porque tinha sofrido uma doença, e nas palavras dele, disse-me que perdeu aquela pessoa que mais confiava e que estava com muita tristeza. Mas este menino teve também a iniciativa de, por um lado, tratar do seu bilhete de identidade, de inscrever-se numa escola profissional, e depois depois já estar em contacto connosco, começámos a receber mensagens, a pedir apoio no pagamento da propina, e isto no fundo são luzes de esperança de meninos que, mesmo estando com grandes dificuldades, agarram-se aos estudos, porque, como já falámos aqui antes, se por um lado parece-me óbvio que esta intervenção militar no imediato é de extrema necessidade, acho que todos estamos de acordo que o investimento no desenvolvimento e, sobretudo, o investimento na educação é a única forma de garantir só a médio e longo prazo, mas eu acredito também que, a partir já de hoje, de garantir que estas crianças tenham um futuro promissor. Para encerrar, gostava também de contar uma outra história que eu acho que também pode ser inspirador. Eu estive em Portugal recentemente e fui a uma escola onde estive a falar com meninos da escola primária sobre a situação de Cabo Delgado. Aqueles meninos tinham feito uma recolha de fundos, simbólica quase, mas fizeram uma recolha de fundos para Cabo Delgado e vieram-me fazer perguntas. E é curioso como as perguntas de meninos de 9, 10 anos podem ser tão assertivas e tão incisivas, porque eles têm mesmo curiosidade em perceber o outro lado da notícia. Também grande parte deles falam com os pais, ouvem as notícias, e de várias perguntas que me fizeram uma muito curiosa, que era... mas estas pessoas fogem e depois nunca mais veem os familiares, nunca mais veem os amigos. As pessoas perdem-se, as ligações perdem-se. E eu, quando agora recentemente dei uma entrevista, referiam que a ELP trabalhava na aldeia de Xinda. E eu corrigi e disse assim, não, a ELP não trabalhava na aldeia de Xinda, a ELP trabalha na comunidade de Xinda. E continuamos a trabalhar porque... nós fizemos este processo de tentar encontrar estas crianças que eram apoiadas por nós em Xinda desde 2011, e facilmente, com a ajuda do nosso animador sociocultural, que por acaso era o diretor da escola, conseguimos o número de telefone de praticamente todas as crianças e dos seus familiares. E estamos a reconstruir as peças deste puzzle, por isso sabemos onde estão praticamente todas as crianças que apoiávamos. Algumas não conseguimos chegar até elas, estão em Moeda, outros na Tanzânia, outros em zonas de também difícil acesso, mas grande parte delas já conseguimos encontrar. E as crianças, quando eu lhes transmiti isso, que através do telemóvel, também era uma coisa que lhes fazia muito confusão, como é que numa aldeia onde não havia energia elétrica, as pessoas tinham um telemóvel e continuavam a comunicar-se. É uma das maravilhas de Moçambique. A necessidade aguça o engenho, e há sempre um carregador solar para fazer face a esta primeira necessidade, que é o telemóvel nos tempos que correm, mesmo na aldeia de Xinda, em Mocimboa da Praia. E aquilo que eu tenho testemunhado é que estas pessoas de Xinda sabem onde estão os seus familiares, sabem onde estão os seus amigos, sabem se estão bem, se não estão bem, e eu acredito que a aldeia de Xinda, apesar de neste momento estar deserta, continua viva, a rede continua a funcionar, e grande parte das pessoas continua a alimentar esta esperança de um dia poder voltar para Xinda e poder refazer as suas vidas. E pronto, no fundo, com esta mensagem de esperança e de otimismo, eu despeço-me e em nome da ELP queria agradecer a todos os outros convidados que eu tenho a honra e o prazer de conhecer, e passo a palavra ao António. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Estamos a chegar ao fim e este é um momento perigoso em que digamos, o mestre de cerimónias começa a dizer coisas lamechas. Não é isso que eu quero fazer, mas eu quero dizer-vos que tenho a certeza que todos aqueles que nos ouvem, como nós aqui, aprendemos muito com esta troca de impressões,
que vai agora encerrar-se. E queria dizer-vos que o lema da nossa Helpo é: o nosso mundo é humano. E efetivamente há forças tremendas que saem ao caminho e que semeiam o ódio, a destruição, que nos parece uma coisa de difícil compreensão, que causam um sofrimento imenso. Mas eu gostaria que se centrassem e que pensassem bem nos exemplos, não é nossos, não é do nosso trabalho. Nós fazemos aquilo que somos motivados a fazer, cada vez mais. Porquê? Porque há estes meninos, que querem estudar, que sabem que querem mesmo mudar de vida. São eles os construtores do futuro. São eles que vão superar este problema. Não tenhamos a menor dúvida. É uma centelha de humanidade que está viva e muito bem viva. Eu lembro, nunca me esqueci do fundador do microcrédito, que dava o Yunus, que dava a analogia das árvores bonsai em relação às árvores frondosas que podem existir em qualquer jardim ou em qualquer paisagem. Os ingredientes são todos os mesmos, mas os nutrientes é que são diferentes. As condições de crescimento é que são diferentes. E ele dizia: nós temos que investir para acabar com os homens bonsai. E não é preciso doutrinar nada. Os meninos, estes meninos que se agarram aos livros, estes meninos que sabem que têm que continuar a estudar para poder ter uma qualificação, estes meninos que adotam uma língua difícil, que não é a língua materna deles, que é o português, e sabem que o português, enquanto língua oficial, é necessário, é o veículo indispensável para poderem mudar de vida, para poderem construir uma vida melhor. Isto, para mim, para todos nós na Helpo, é uma fonte inesgotável de energia. Porque eles é que nos animam. Eu não estou a exagerar, é isto. E eu daqui só queria convidar mais concidadãos nossos portugueses a terem a alegria de partilhar esta energia, de se ligarem a estes construtores do futuro que efetivamente vão sim, contra tudo e contra todos, criar um mundo verdadeiramente humano. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito boa tarde.